Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 12 de dezembro. O presidente eleito Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foram diplomados na tarde desta segunda-feira em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A repórter Jaqueline Fonseca está neste momento no TSE e traz mais informações. Jaqueline, como está a movimentação por aí depois da cerimônia? Boa tarde. Boa tarde, Maria Alice, a todos que acompanham a RIT TV. Terminou agora há pouco a cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Essa cerimônia confirma o resultado das urnas eletrônicas e formaliza Lula e Alckmin como presidente e vice para o próximo mandato, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023. Os diplomas foram entregues pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. No discurso, após receber o diploma, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que essas eleições foram marcadas por fake news, assédio eleitoral e tentativas de restrição de liberdade. Ele afirmou que a diplomação consolida a vitória não só da Frente Ampla, mas da democracia brasileira. Ele ainda fez compromissos dizendo que vai trabalhar para gerar empregos e conquistar mais dignidade para a população brasileira. Depois da fala de Lula, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também fez um pronunciamento. Ele destacou que essas eleições foram marcadas por ataques antidemocráticos. Disse que essa cerimônia confirma o resultado das urnas e afirmou que aqueles que cometeram atentados antidemocráticos já foram identificados e serão penalizados. Um forte esquema de segurança foi montado nos arredores do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Centenas de policiais militares do Distrito Federal fazem a segurança do prédio e impedem a aproximação de manifestantes. Participaram deste evento de diplomação aqui no Tribunal Superior Eleitoral várias autoridades, entre elas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, além dos ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff. Alguns deputados e senadores ainda estão deixando o Tribunal Superior Eleitoral e nós seguimos acompanhando. A cobertura completa da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin você acompanha no Jornal das 22. Maria Alice, é com você. Muito obrigada, Jaqueline, pelas informações diretamente de Brasília. A PEC da transição pretende destinar quase 7 bilhões de reais para o reajuste do salário mínimo. A intenção é que a correção do piso fique acima da inflação. A proposta começa a ser analisada hoje na Câmara dos Deputados e deve ser votada nesta semana. Uma tabela detalhada com a destinação da verba da PEC da transição foi divulgada pelo relator do orçamento, senador Marcelo Castro. Se a PEC for aprovada na Câmara em 2 turnos, 145 bilhões de reais devem ser liberados para o orçamento de 2023. Segundo o relator, um dos objetivos é que parte do valor seja usado para o reajuste do salário mínimo acima da inflação de R$ 1.320, que deve chegar a um total de 6 bilhões e 800 milhões de reais. O restante dos recursos vai ser dividido entre os diversos ministérios. A maior parte vai para o Ministério da Cidadania para garantir o reajuste do Bolsa Família para R$ 600 e o adicional de R$ 150 por criança. Também vai ser beneficiada a área da saúde, com quase 23 bilhões de reais em recursos. A recomposição do programa Farmácia Popular está dentro desse pacote, com 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em seguida, vem a educação e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse dinheiro deve ser utilizado para retomar o programa Minha Casa Minha Vida de construção de moradias populares. E o Ministério da Economia pode ficar com uma verba para encargos financeiros da União, como para o Programa de Apoio à Pequena e Média Empresa. Neste ano, o Brasil pode bater recorde anual de mortes por dengue. Uma vacina japonesa que oferece proteção primária contra a dengue está sendo avaliada na União Europeia. E olha só,
O Brasil está perto de ultrapassar pela primeira vez o número de 1.000 óbitos anuais por dengue. Na segunda quinzena de novembro, o Ministério da Saúde informou que 975 óbitos pela doença já tinham sido registrados, número muito próximo ao balanço de 2015, com 986 mortes. O número também já é quase 4 vezes maior que o total de mortes do ano passado, quando foram registradas 246. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de casos prováveis de dengue cresceu 175% este ano, na comparação com o mesmo período de 2021, com cerca de 325 mil casos positivos da doença. E o estado de São Paulo detém o maior número de mortes por dengue, com 276 registros. Segundo o Ministério, o estado paulista é seguido por Goiás e Paraná. Na Europa e no Brasil já existe uma aplicação disponível, mas apenas para casos de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus da dengue. E ela serve para impedir a reinfecção, que costuma ser mais grave e detém índices mais altos de fatalidade. Mas uma vacina desenvolvida pela japonesa Takeda é a primeira para a prevenção primária contra o vírus da dengue. A União Europeia já autorizou o uso da vacina para pessoas a partir de 4 anos. E a Anvisa também está avaliando o imunizante. Caso seja aprovada, vai ser a primeira do tipo no Brasil. O imunizante japonês utiliza um vírus enfraquecido da dengue para induzir a resposta imunológica do organismo. A versão demonstrou eficácia em criar uma proteção contra todos os 4 sorotipos conhecidos. No Brasil, este ano, foram cerca de 1,5 milhão de casos da doença. A Anvisa e o Instituto Butantan avaliam o desenvolvimento de uma vacina trivalente contra a Covid-19. O imunizante deve apresentar maior imunidade contra as variantes Delta e Ômicron. E o primeiro lote da vacina bivalente da Pfizer já está no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Butantan tratam do desenvolvimento de uma possível vacina trivalente contra a Covid-19. Segundo a agência, a ideia é que o imunizante apresente maior efetividade não somente contra a variante original do coronavírus, como também contra a Delta e a Ômicron. Durante o encontro para a discussão do assunto, os órgãos analisaram as informações sobre uma versão atualizada da Coronavac, fabricada pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. A equipe técnica da Anvisa sinalizou quais pontos devem ser observados em um futuro pedido de autorização para a vacina trivalente contra a Covid-19. Também foram discutidos critérios para a comprovação de segurança e eficácia do novo imunizante. Recentemente, a Anvisa aprovou a utilização das vacinas bivalentes da fabricante Pfizer, que demonstraram maior eficácia contra a Ômicron original e a cepa BA.1. O primeiro lote do imunizante, com 1.400.000 doses, já chegou ao Brasil. A remessa entregue nesta sexta-feira ainda deve ser analisada e avaliada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as orientações sobre distribuição, aplicação e público-alvo dessas doses serão informadas por meio de uma nota técnica a ser emitida nos próximos dias. E a China anunciou nesta segunda-feira que vai desativar o principal aplicativo de controle de deslocamentos na política de Covid-0. Esse aplicativo era utilizado para verificar se as pessoas tinham transitado por uma área afetada pelo coronavírus. O anúncio coincide com um aumento do número de casos em uma escalada difícil de avaliar, porque os exames de PCR deixaram de ser obrigatórios e as pessoas não costumam informar se o autoteste apresenta um resultado positivo. O aplicativo, conhecido como cartão de itinerário, controlava os deslocamentos a partir dos dados do celular e mostrava as cidades visitadas nos últimos 7 dias. Com base nessas informações, a pessoa poderia ser impedida de entrar em locais públicos, como hotéis, prédios ou centros comerciais. O aplicativo, vinculado ao governo central, vai ser desativado a partir da meia-noite de terça-feira, depois de mais de 2 anos em operação. A decisão foi tomada depois que a China anunciou na última quarta-feira uma flexibilização drástica das restrições, uma grande mudança na política de tolerância zero contra a Covid-19 adotada desde o início da pandemia. O governo anunciou o fim dos confinamentos em larga escala e da internação sistemática de pessoas contaminadas em centros de quarentena.
O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o país registrou mais de 8.000 novos casos positivos em 24 horas, um número que representa uma queda considerável em comparação com os últimos dias, mas não reflete a realidade da onda epidêmica. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 com Juliana Dariva. Até lá!